Fala, piazada, beleza? Aqui é Rafael, Pia de Barba falando. Vamos falar do fechamento da 24ª rodada, pessoal? E aí, como é que vocês foram nessa última rodada? Eu, com meu time simplório aqui, humilde, fizemos 51,87 pontos. E nessa artezinha aqui, coloquei o Alisson, meio de campo do Grêmio, e o outro meio de campo que mitou nessa rodada, que foi o Davi Terans, uruguaio, que joga no Atlético Paranaense. Nenhum desses dois jogadores estava no meu time nessa rodada que passou, mas eu coloquei eles na artezinha aqui porque mereceram, jogaram muita bola. Então, vamos conferir o placar da rodada, vamos ver como é que ficou. Vamos lá. A rodada 24 fechou como? Tá aqui na tela então, pessoal. Essa aí são os jogos com seus respectivos resultados da rodada 24. Na terça-feira, nós tivemos o jogo do Corinthians contra o Bahia e o Corinthians venceu esse jogo por 3-1. Esse jogo não foi válido para a rodada do Cartola. E na quarta-feira, nós tivemos um monte de jogo. Tivemos Ceará Internacional, 0-0. O Sport venceu o Juventude por 3-1. A Chapecoense segurou o ímpeto do Atlético Mineiro. Você vê, o time lanterna do campeonato segurou o líder, a sensação aí do campeonato. O futebol tem o imponderável, né, pessoal? O imprevisível, enfim. E aí, 2-2, segundo jogo e segundo empate da Chapecoense contra o Atlético Mineiro nesse ano. O Atlético Goianiense, freguesão do Atlético Paranaense, tomou de 2-0 em casa. O Bragantino empatou com o Flamengo por 1-1. O Fluminense perdeu em casa para o Fortaleza por 2-0. O América Mineiro venceu o Palmeiras por 2-1, resultado extremamente imprevisível, mas está mostrando sim aí que o América não está para brincadeira, tá um time muito forte, muito, muito competitivo, e não é à toa que acabou vencendo o Palmeiras. Temos aqui o Grêmio que empatou em casa contra o Cuiabá, segundo resultado péssimo aí para o Grêmio, continua na zona de rebaixamento. E ontem, fechando a rodada, tivemos o clássico Sansão, onde o São Paulo pressionou demais o time do Santos, mas não conseguiu superar aí o time, a retranca santista. Então, foi 1-1 um jogo bastante movimentado para o São Paulo. Então, vamos aqui, vou mostrar para vocês agora, pessoal, o time oficial do Cartola. Eu peguei a escalação do time oficial do Cartola e fiz o pós, né, com pontuação deles, a quantidade de cartoletas que foi inicialmente, por quanto ficou esse time, e pós-rodada, quanto que passou a valer esse mesmo time. Vamos aqui, então. Então, tá aqui, pessoal. Esse aqui é o time oficial do Cartola. Deixa eu abrir aqui numa outra tela. Daí, esse é o time oficial do Cartola. Observem que eles começaram lá com Eberson, Wanderson, Luiz Felipe, Natan e Bruno Mendes. No meio, o Patrick, o Andrés Pereira e o Rafael Veiga. No ataque, o Hulk, o Marinho, o Luiz Henrique e o Cuca. O Luiz Felipe, ele não entrou em campo. Então, quem entrou em campo no lugar dele foi o lateral reserva deles, que foi o Eric. Tá? Então, a pontuação ficou. O Everson não pontuou, ficou no 0. O Wanderson fez menos 90. O Natan, menos 0,40. O Bruno Mendes, 7,2. O Patrick, 7,1. O Andrés Pereira, menos 3,2. O Rafael Veiga fez 2,7. O Hulk, 4,4. O Marinho, 4,6. O Luiz Henrique, menos 1,4. E o Cuca, 2,74. Esse aqui é o cálculo, no caso aqui, no somatório desses pontos aqui. Como o Luiz Felipe não entrou, o Felipe Luiz, perdão, não jogou, eu coloquei a pontuação do Eric. Fechou, portanto, 31,90 a pontuação do time oficial do Cartola. Vocês verem que até eles podem comer bola aí podem não levar muita sorte na escalação. E como houve a substituição do Felipe Luiz pelo Eric, o time deles no total ficou em 135,24 e ao final da rodada ficou valendo 127,56. Então, quer dizer que baixou aproximadamente
8 pontos, 7 pontos alguma coisa e quase 8 pontos de cartoletas perdidas. A gente sabe, faz parte. Eu estou trazendo aqui, não para mostrar que sou melhor que eles, nada disso, é para dizer que tem o imponderável, gente. Então, nem sempre os mais analistas, dos analistas, têm essa bola de cristal para acertar o time. Então, eles não tiveram muita sorte nessa rodada. Esse é o time oficial do Cartola. Aí, eu fiz uma artezinha aqui também, pessoal, a respeito do... Eu peguei os mais escalados e como se alguém tivesse feito um time só com os mais escalados da rodada, tá? Vou colocar na tela aqui. Então, tá aqui. Esse aí são os jogadores mais escalados por time no Cartola, obviamente, né? Então, vocês vão ver que muitos desses jogadores aqui estão no time oficial do Cartola, inclusive, tá? O Everson, o Natan e o Bruno, se eu não me engano, estão no time do Cartola. O Wanderson, o lateral Guga, essa é a composição do time dos mais escalados, tá? Aí o Nacho Fernandes, o Andréas e o Rafael Veiga completam a trinca de meio de campo. O trio de ataque é o Hulk, o Pedro e o Michael, e o Cuca era o técnico. Esse time aqui custou 135 cartoletas. Pós-rodada, terminada a rodada, né, feita a pontuação deles, esse mesmo time passou a valer 127 cartoletas, ou seja, também reduziu aí aproximadamente 8 pontos de uma rodada para outra. 8 cartoletas, desculpe, aproximadamente 8 cartoletas negativou esse time aqui. Então, também, esse aqui é um time aleatório que eu quis montar só para vocês visualizarem como nem todos os jogadores mais escolhidos por posição podem surtir algum efeito. E aí o total por pontos que ficou pior ainda do que o time do Cartola oficial, ficou com 20,84. Então aqui também é mais um time que acabou nos surpreendendo negativamente, porque causa estranheza. Todo mundo escolhe os jogadores e eles não pontuam o suficiente, tá? A gente sabe que é normal, faz parte. Eu estou mostrando aqui, repito, só para a gente entender que quando a gente escolhe um time, ele pode estourar ou ele pode simplesmente decepcionar, como foi o caso, tá? E aí, agora eu vou mostrar para vocês o meu time. O meu time ficou da seguinte forma. Deixa eu arrumar aqui. Tá aqui na tela. Então, esse aqui é o meu time. Deixa eu trazer ele aqui. Então, tá aí. Rafa Piadibaba, sou eu. 110 cartoletas, ponto 92. A última pontuação fizemos 51,87. Então tá aqui. Coloquei no gol o João Paulo, ele fez um positivo. Eu joguei no 3-4-3. Os meus zagueiros, o Danilo Bosa fez menos 2,50, entrou no final do jogo só para negativar. O Renan fez 2,60 e o Rodrigues não entrou. E eu não tinha zagueiro no time reserva, por isso que o Rodrigues ficou aqui com tracinho, porque eu não coloquei reserva nenhum. No meio de campo, coloquei 4. Então, eu coloquei o Lucas Crispim, que fez 12,90. O Carlos Sanches fez 11,90. O Guilherme Castillo, 2,70. E o Campas, 0,50. E no ataque, eu fiz uma mudança do meu time original. Eu tirei o capitão, a faixa de capitão do Rony e coloquei no Vitinho. E deu boa, porque o Rony fez 6,10 e o Vitinho 6,90. Aí você multiplica por 2 e aí ele vai dar o resultado lá de 13,80, né? O Luiz Henrique negativou em menos 1,4 e o Thiago Nunes fez 4,27. Esse time aqui custou 72,24 e eu ganhei uma cartoleta, quase 2 cartoletas, porque ele acabou valorizando no final da rodada. Então, para mim, valeu muito a pena. Então, eu fiquei contente com essa pontuação, que ficou maior aí do que as referências que eu dei aqui do time do Cartola oficial e o time dos mais escolhidos. Agora eu vou mostrar o resultado da melhor escalação. Qual foi a escalação a escalação ideal, né? O limite de pontos que poderia ser alcançado por posição. Então, vamos colocar aqui na tela. Melhor escalação. Então, tá aqui. Então, aí vocês estão vendo, isso aqui é uma arte da própria Globo, né? Então, ficou aí o gol o Daniel, que fez 11,50.
dois zagueiros, o Benevenuto e o Tite, ambos do Fortaleza, um com 12.2 e o outro 12.7. Os laterais, Marcinho 11.90, Marcinho do Atlético Paranaense, e o Rafinha do Grêmio, fez 13.40. O Terans fez 12.20, esse do Atlético Paranaense. O outro meia, Lucas Crispim, 12.9. O outro meia, José Wellison do Sport, fez 18.7. E o Alisson ficou com 19 pontos. O Alisson do Grêmio fez 2 gols contra o Cuiabá. Então eles ficaram no 4-4-2, né? O ataque que ficou o Caleri, do São Paulo, 12.6, e o Ademir, 16.8. Esse aqui é o time o melhor time, né, da rodada, no caso. E o técnico foi o Alberto Valentim, que fez 8.71, ficou no esquema tático 4-4-2, 162 pontos,61. Esse aqui foi um time extremamente valoroso com relação à pontuação, né? Fez uma pontuação muito alta. Então, aqui para finalizar agora, pessoal, vou colocar uma última telinha aqui, que eu fiz um quadro aqui chamado Barbada da Rodada. Esse Barbada da Rodada eu comentei rapidamente no meu último vídeo, antes da rodada iniciar, que achava que o Atlético Mineiro ia passar o carro por cima do Atlético da Chapecoense. Então, repito, eu achava, e todos os palpiteiros da Globo achavam que o Atlético Mineiro iria vencer a Chapecoense com uma certa facilidade. E tá aí, houve um empate entre esses dois clubes, o segundo empate do campeonato entre os dois, né, na disputa direta entre os dois. E aqui é o líder contra o lanterna do campeonato. Então, surpreende mesmo. Deixou todo mundo pela segunda vez aí surpreso de uma forma negativa, porque muita gente acabou escalando muitos jogadores do Atlético Mineiro esperando uma boa pontuação e ela não veio. Então, bem, aqui agora só para agradecer novamente o tempo que você passou comigo aqui, beleza? E entre hoje à noite e amanhã eu venho disponibilizar um novo vídeo aí já com a escalação para a rodada 25. Valeu? Um abraço e até a próxima.